E aí galera, tudo bem? Essa é a nossa última aula sobre ministração, então se você não assistiu as outras três, eu aconselho muito que você assista. Por quê? Porque a gente só vai conseguir ser claro, sabe, ser eficaz nessa parte, se as outras partes elas estejam claras na sua mente tu já tenha entendido lá. Então, para a gente não ser, para essa parte, ela ser útil, as outras partes precisam já ter resolvido. Então, caso já esteja, então vamos continuar seguindo aí. Bom, como ministrar? Uma boa ministração necessita de tempo de preparo. Como me dizia a citação, quem falha no planejamento, planeja-se falhar. Planeja-se para falhar. Se entendermos a responsabilidade e o privilégio que temos em mãos, não nos contentaremos em fazer uns poucos ajustes antes do programa iniciar. Antes nos preparativos previamente em todas as áreas que nos são exigidos. Nosso intuito, então, é glorificar a Deus e edificar o povo através da excelência. Tal ambição exige preparo. Nada de fazer isso minutos antes. Não, fuja disso. Prepara em casa, no seu tempo devocional, sabe? Previamente. Ok? Bom, a gente vai ver então áreas de preparação. Todo ministro deve preparar-se em 3 áreas, no mínimo, né? No mínimo. Então a gente vai ter a preparação geral, a preparação técnica e a preparação específica. A preparação geral, ela consiste em suas vivências, conhecimento da Bíblia e doutrina, entendimento da necessidade da igreja local ou público-alvo e experiência relacionadas ao assunto, sejam suas ou de outros. A frase de que músico não lê a Bíblia, sabe? Deve ser falsa em sua vida. Mas como a preparação geral se dá na prática? Calma aí. Tenha tempo diário com Deus. Um bom tempo devocional inclui oração, leitura da Bíblia, adoração e meditação. Estabeleça um momento do dia específico para tal e nunca o negligencie. Desenvolva o hábito de estudar a Bíblia. O tempo devocional é um tempo de relacionamento com Deus. Entretanto, ao longo de sua vida, você se deparará com perguntas que não serão respondidas. Em seu tempo devocional, elas necessitam de mais tempo debruçado sobre a palavra, bem como de outros materiais para serem respondidas. Separe tempo em sua semana para estudar a Bíblia, seja um bom livro, um assunto ou a vida de algum personagem, sabe? Aproveite também da grande gama de bons livros cristãos que temos disponíveis para nos auxiliar. Relacione-se com seu irmão. Relacione com seu irmão na igreja local. É através do relacionamento que entendemos as necessidades da igreja. Converse antes ou após as programações com as pessoas de todas as faixas etárias, sabe? Crianças têm muito a nos ensinar também. Os idosos, todos têm muitos anos a nos ensinar, sabe? Mas cabe a nós vermos valor nesse relacionamento, sabe? Conversar com eles. Seja intencional, sabe? Pense em algum irmão que você nunca conversou e comece a puxar assunto. Fale com pessoas mais velhas, peça conselhos, ouça suas histórias, entenda suas dores e alegria. Converse com líderes de diversos ministérios, compartilhe da vida comum da igreja. Não se relacione apenas superficialmente com as pessoas. Busque vida na vida, ok? Aprenda com as experiências. Perceba o que tem dado certo e o que tem dado errado em suas ministrações. Peça a opinião de outras pessoas. Use as redes sociais ao seu favor. Veja a realidade de outras igrejas e como eles solucionam problemas que você enfrentará na sua. Tudo isso servirá para nos tirar da mesmice e da cegueira espiritual. Ok? Então, preparação geral. Agora, a segunda área, preparação técnica.
Aqui encaixa-se as aulas de canto, ou algum instrumento, conhecimento de oratório, enfim, o estudo da arte para o qual foi chamado. Cabe dizer que este preparo não deve limitar-se às oportunidades que em sua igreja local que lhe oferece. Antes, precisa visar o máximo entendimento e habilidade da arte que você escolheu. Explico exemplificando, gente. Imagine que você é um baterista e em sua igreja toca música apenas no estilo, sei lá, worship, só worship. Não se limite a estudar apenas esse estilo, mas estude tudo que a bateria te permite estudar, sabe? Desenvolva uma ampla habilidade na arte para o qual foi chamado. Logo, invista em conhecimento, sejam aulas, vídeos, livros, posts do Instagram também, por que não? Consuma o que for aumentar seu conhecimento e não sejam sovina, sabe? Se for necessário pagar por conteúdo ou treinamento, pague, sabe? Dê valor monetário, sabe? Honre essas pessoas que têm dedicado tempo para ensinar e disposto materiais maneiros. Então, se for possível para você financeiramente, pague. Se não for possível, vê com a sua igreja, vê com o seu líder, vê com as pessoas no qual você está se relacionando na igreja. Ok? Então, outras pessoas já passaram pelas suas dores e podem lhe ajudar a superar. Não fique no amadorismo para sempre. Não fique nisso, não negligencie seu preparo. Terceira e última área é a preparação específica. Entender o propósito do programa, da celebração e por aí vai. Entendemos que qualquer programa pode ser usado por Deus para criar experiência entre Ele mesmo e seu povo. Seja um culto comum de domingo, um culto no lar, um evento na igreja, um musical especial, dentre outros. Logo, a preparação específica incluirá entender o propósito do programa. Por que cultuamos, sabe? Sem um entendimento bíblico dos motivos pelos quais fazemos o que fazemos, não é possível preparar-nos, sabe? Como diz o gato de Alice do País das Maravilhas, se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Usando cultura pop aí como referência aí. Entender os diferentes elementos do programa. Qual é a cultura da sua igreja local? Como é a estrutura de cada uma das atividades? Quais as diferenças entre o culto de domingo de manhã e domingo à noite, por exemplo? O que precisa ser abordado em cada momento? Entender a temática do programa, o assunto principal a ser ministrado naquele dia, através de todos os elementos do programa, sabe? Uma vez entendido o assunto principal, serão escolhidas as leituras bíblicas, o repertório, os motivos de oração, o tema da mensagem, etc. Seja a sua tarefa de definir essas coisas ou não. Esteja por dentro de cada uma delas e do porquê delas estarem ali onde estão, sabe? Estudar atentamente e por inteiro o repertório, letra, melodia, harmonia, intensidade, o que vai ser dançado, a gesticulação, a interpretação que você vai precisar fazer ali, do teatro, sabe? As nuances que você precisa ter no papel e por aí vai. Atente-se também à intenção de cada parte, cada arte, cada música, cada performance. A mesma música pode ser cantada e tocada de maneiras diferentes dependendo da intenção, sabe? Por exemplo, definir e estudar o feeling para cada momento do culto. Por exemplo, no início do culto queremos criar um clima de gratidão e ao final da celebração. Isso será de grande ajuda para não cairmos no erro de demonstrar um sentimento contraditório ao que está sendo ministrado. Ensaiar e combinar com os outros integrantes da equipe tudo que será feito por vocês no programa. É importante uma conversa simples para passar quem vai fazer o quê e como seguida de um bom ensaio, ok? Então, dá para você, no ensaio, já definir isso. Tipo, gente, eu vou ministrar essa canção. Sentir que essa canção precisa ser para cima, sabe? Seja
com a intenção de levantar o ânimo da nossa igreja. Eu senti de Deus e entendi que essa canção precisa fazer isso, essa gesticulação, essa interpretação, e por aí vai, entende? Isso pode ser definido e é bom, de bom grado ser definido antes, sabe, com o restante da equipe. Bom, vamos lá, vamos caminhar. 2. Estrutura. Depois de todo o preparo, o momento de ministrar é mais simples, é o mais simples. Não há mistério, mas continua necessitando da sua atenção. Vamos usar o termo estrutura, mas poderia usar o termo esboço. A estrutura só é capaz de existir de modo eficaz quando fizermos a nossa preparação de forma adequada. A estrutura será nosso momento de sintetizarmos o que preparamos. Como qualquer uma fala nossa, ela precisará ter começo, meio e fim. Ou no caso, introdução, desenvolvimento e conclusão, como vimos lá no capítulo 2, ponto 3 lá, sobre tipos de ministração, sabe? Temos a ministração que é vertical e horizontal. De forma simples, a vertical ela indica que a igreja está tomando uma decisão, uma ação. Sabe, como exemplo, eu me rendo aos seus pés. Ok? E a horizontal, ela indica uma apresentação das verdades bíblicas de Deus falando ao seu povo. Beleza? A ministração de uma música vertical remete a uma ação da igreja. Uma ação da igreja necessita de uma ministração para introduzir o assunto, desenvolver o argumento para que a igreja tome tal ação da canção e fazendo que a canção seja a conclusão da ministração. Então, se a ministração vertical ela indica que a igreja está tomando uma decisão e uma ação, para a gente desenvolver esse argumento que ela precisa fazer isso, a gente precisa convidá-los a fazer isso. Precisa ministrar introduzindo esse assunto, introduzindo essa necessidade. E aí a música, uma boa música, ela vai te ajudar com esse argumento, vai servir como uma conclusão desse assunto. Às vezes o desenvolvimento e a conclusão também, mas ela vai servir para afirmar isso, sabe? Sozinha, ela não vai mover isso. Você precisa ministrar, você precisa convidar, precisa chamar a igreja a entender isso, sabe? A argumentar isso. Porque ela vai ouvir a canção e vai falar assim, e eu com isso? Sabe? Você precisa responder isso a essa pessoa. A pessoa está na igreja, está ouvindo a canção e fala assim, para que serve essa música para mim? E você precisa responder isso, beleza? A ministração de uma música horizontal, que fala que por exemplo, que há esperança para o ferido, sabe o cheiro das águas? Essa canção, ela necessita que pontuemos na ministração o porquê ou no que ter esperança. Ela necessita que apliquemos na vida da nossa igreja. Por isso, lembre-se, sem comunhão com o corpo, vocês não conseguem ser específico e só será genérico. A ministração, ela pode ser uma introdução do assunto e a própria canção desenvolve e conclui. Entende? Como eu falei antes. Ou ela pode ser só a conclusão desse assunto. Você não precisa... Não é. Isso eu vou falar de novo depois. Ministração não é pregação. Ministração não é pregação, sabe? Ela precisa ser curta, precisa ser objetiva, precisa ser direta, sabe? Usa texto bíblico para te ajudar e por aí vai. Beleza? Vamos lá, vamos seguindo. Conduzindo louvor. Bom, conduzir a igreja a louvar serve para ajudá-los a abrir o coração, esquecer de tudo e dedicar aquele momento para falar coisas tremendas para o nosso Deus. Ajudar a pessoa a deixar a timidez de lado, levantar as mãos, ou não, né? Para adorar ao Senhor. Para conduzirmos qualquer pessoa, precisamos conquistá-las através da ministração e da nossa comunhão com a igreja. Conduzir não está condizente às falas de comando. Conduzir é referente a relacionamento. Demonstrar que nos importamos com cada pessoa que está nos ouvindo. Então você não tem como conduzir alguém ordenando, sabe? Não é assim isso não é condução, sabe? Isso é uma ordem. E não é isso. Não é isso. Você está ali para incentivar,
para você convidar, sabe? Cabe a ela, você não tem o controle se ela vai aceitar ou não. Mas cabe a você fazer o convite, cabe a você fazer essa introdução desse assunto, cabe a você a ensiná-los, a demonstrar, sabe, o porquê. Sabe? Responder aquela pergunta do e eu com isso? Para que isso para minha vida? Você vai estar ali para responder isso, certo? Então, para a gente concluir, cuidados que a gente precisa tomar. O desenvolvimento do nosso zelo pela obra de Deus nos ajuda ao cuidado que tomaremos ao atuarmos. O conceito da palavra zelo indica que é um cuidado e dedicação intensos por alguma coisa ou por alguém. Na Bíblia, essa qualidade de diligência também aparece como um dos atributos de Deus, que preserva a sua santidade e retidão eternamente. Deus é zeloso em toda a sua obra e no cumprimento de sua vontade soberana. E tal como ele, somos aconselhados também a termos zelo pelas suas coisas, obedecendo a sua vontade. Zelo também pode ser entendido como um sentimento de autoestima ou de ciúmes por quem se tem afeição. Deus zela assim pelos que são seus, sabe? Ele purifica e cuida do seu povo, separando-os daqueles que não o reconhecem como o Senhor, para poderem ser zelosos de boas obras. Tito 2, do 11 ao 14. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar a si mesmo, para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Podemos pontuar, então alguns cuidados que devemos ter como ministros. Então, vamos lá. Primeiro, prepare bem a sua ministração. Decida fazer o melhor. Galera. Formule para você mesmo, formule para você mesmo o objetivo da ministração. Tenha certeza da direção que precisamos apontar os ouvintes. 3. Afaste tudo que poderia desviar os pensamentos do seu ouvinte para uma trilha secundária, sabe? Seja claro no caminho ali, sabe? Você quer dizer isso, então diga isso, sabe? Não seja ambíguo, meias palavras que podem ser subentendidas. Não, direto, ok? 4. Organize sua administração. Tome todas as precauções para não ficar repetitivo, inseguro, perdido em meio às ideias. Início, meio e fim. Sabe? É isso. Use uma linguagem viva e simples. Tu não precisa falar de maneira rebuscada. Não precisa. Você quer falar que Jesus transforma, Jesus salva, Jesus cura? Então fala, Jesus transforma, irmão. Jesus salva. Qual outro que eu falei? Jesus salva, transforma. Enfim, então fala. Se é isso que você quer dizer, fale. E diga o porquê ele faz isso. Pra quê? Sabe? Desenvolva isso, mas tu não precisa Não. Vai. Direto ao ponto. Beleza? E seja você mesmo. Não queira imitar outros ministros. Eu sei que a gente quer, eu sei que também isso é importante, a gente ter bons exemplos, sabe? Ver ministros que a gente fala, caramba, ele fala bonito, caramba, olha a clareza, caramba, que sacada genial dessa pessoa, caramba, olha como ela está tocando, olha como ela está cantando, essa interpretação, sabe? Isso é bom, ajuda a gente a se desenvolver, sabe? Algumas coisas, sabe? E perceber que a gente poderia, enfim, nos dar ideia. Mas não tente ser essa pessoa, seja você mesmo. Deus quer falar através de você, não através daquela pessoa. E esse assunto com a sua igreja. Deus quer falar com essa pessoa? Quer! Mas lá, no contexto dela, sabe? Ela não vai fazer esse trabalho por você, é você. Então Deus quer falar através de você. Então seja você mesmo. Se você falar com língua presa, fale com língua presa.
mas dê o seu melhor, dê o seu melhor, dê o seu melhor. Vamos lá. Mostre humildade e apreço pelos ouvintes. Demonstre que você se importa. Você se importa, sabe? Às vezes a igreja está apática, mas é porque a semana foi horrível. Tá um forte calor a semana toda, por exemplo, no Rio de Janeiro. Então, tipo, tem motivações ali no meio. Então, demonstre que você tem apreço pelo pessoal, sabe? Você se importa. Entende? Isso é importante. Fale ao coração dos seus ouvintes, sabe? Sempre dê aos ouvintes algo que eles possam colocar em prática. É importante isso. É aquela coisa assim, falei, ensinei, mandei um monte de conceitos e a pessoa vai falar assim, tá, mas pra que eu vou usar isso? Entende? Então responda isso também. Pra que eu vou usar isso? Pra que eu vou pregar o evangelho? Sabe? Entende? Eu sei que Jesus salva, cura e transforma. Eu lembrei. Então, pra quê? Pra quê? Pra que eu vou? Eu sei, isso na minha vida. Mas e aí? Entende? Então desenvolva esse e aí. Sabe? Eu com isso, e pra que isso? Então ajude a responder isso. Evite termos genéricos e jargões cristãos. Vamos adorar, cantemos juntos, entregue-se a Ele, alegre-se, etc. Isso daí não é ministração, gente. Isso não é ministração. Não ache que só chegar, o instrumental está fazendo uma introdução maravilhosa e você fala assim, vamos adorar. Isso não é ministração. Isso não é ministração. Você está convidando? Está convidando. Isso é importante ali no meio? É importante até. Mas só isso, você não pode achar que só isso é ministração. Beleza? Não seja mecânico. Você não é um robô. Você não é um robô. Lucas, eu fico mecânico quando eu estou tímido. Então, peça a Deus, tire a sua timidez. Peça. Sabe? Exercite isso. Exercite essa coisa de fugir da timidez. Eu era uma pessoa muito tímida, muito tímida. Para fazer isso daqui que a gente está fazendo é terrível, terrível. Se eu olhar vídeos antigos meus, material antigo, você vai ver, tipo assim, um caos. Mas exercício, prática, se desafiando, sabe? Querendo deixar a timidez para trás e tentar fazer o melhor, beleza? Para não ser mecânico. E para eu conseguir ser eu mesmo, você mesmo. Então, fuja da timidez. Isso não é fruto do Espírito, tá? Só para deixar aí. Cuidado, essa é a última. Cuidado ao usar uma oração como uma forma de ministração. Lembre-se, a oração é a nossa forma de conversar com Deus. Enquanto a ministração, conversamos com a igreja. Oração é oração. Ministração é ministração. Beleza? Não ache que oração é ministração, porque não é. Não é. Não é. Oração é nós conversando com Deus. A ministração é nós conversando com a igreja, sabe? Nós direcionamos para a igreja. O sentido é o contrário, sabe? Muda. Entendeu? Então, nós conversando com a igreja. Nós orando. Entende? O caminho é igual, mas os movimentos são diferentes. Então, não use também a oração como ministração, sabe? Não use isso como uma forma de convencer, sabe? Você está forçando. Quer orar? Ore, mas entenda o papel da oração, sabe? Ore com um papel de oração, não como ministração. Ministração é ministração, oração é oração. São coisas diferentes, ok? Então, nossa aula termina por aqui. Deixa eu ver se tem mais algum slide aqui. Opa, não, terminamos. Me diz aí então o que você achou, me diz aí o que gostaria de acrescentar, a sua dúvida para a gente discutir sobre. E nossa aula fica por aqui. Então, te vejo você na próxima aula. Então, até mais. Então, tchau, tchau. Valeu, gente.